Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaque, do estúdio Casa 15 Yoga, daqui de Sorocaba, e hoje eu vou falar um pouquinho dessa parte do yoga, né? Que é tão importante também de ser abordado e de ser falado para uma pessoa que se propõe de começar a praticar yoga ou estudar sobre yoga ou se aprofundar um pouco mais sobre o yoga, que são as purificações. Chamamos de kriyas. Os crias eles fazem um papel importante dentro desses processos, né, dos satkarmas que a gente chama, que são as 6 etapas de purificação. E hoje eu vou trazer uma delas para vocês aqui, Jalanete. A Jalanete, ela consiste de uma purificação com água dos seios nasais, dos nossos canais, das nossas nadis, porque a partir do momento que você vai purificando, né, esses canais, além de você tornar, né, os pranayamas muito mais ativos, né, porque você está com as vias totalmente desobstruídas, recebendo o prana de uma maneira muito mais fácil, a gente faz uma limpeza no nosso corpo também. Então limpa os nossos mucos, né, limpa aquelas impurezas que ficam dentro desses canais e que acaba obstruindo, né, o prana quando a gente faz os pranayamas ou mesmo durante toda a prática. Na Índia se costuma fazer com muita naturalidade, né, esses processos purificatórios. E hoje eu trouxe aqui, né, a Jalanete, porque além de ser um processo muito adequado para esse período que nós estamos vivendo, e principalmente por a cidade em que nós moramos aqui é uma cidade muito seca, né? Pouco se chove e nesse processo que nós estamos também, com muitas impurezas no ar, é bem interessante de ser feito, né? Então, a jalanete é uma purificação, como eu já falei, com água, né? E a gente usa essa canequinha aqui chamada lota. É uma canequinha bem simpática, é uma canequinha de cerâmica. Ela tem esse biquinho aqui, né? Para que você introduza nas narinas de uma forma confortável, para você não machucar, né, as tuas narinas. E consiste no que? Água salgada. Eu gosto muito de usar a própria água mineral com uma pitadinha, meia colherzinha de café de sal marinho. Pode se fazer com soro? Pode, mas eu acho muito mais eficiente essa limpeza mesmo com o sal, né? Então, é uma forma de a gente atuar um pouquinho mais, né, de eficácia nesse processo. Então, a água ela deve estar morna, a ponto de você colocar o dedo e não queimar. Então, é um cuidado que você tem que ter ao você né, fazer essa água, porque você tem que deixar exatamente no ponto que você coloca nas suas narinas e aquilo não vai dar nenhum desconforto, nenhuma queimadura. Então é sempre bom fazer com uma orientação, ou assistindo um vídeo, ou mesmo lendo sobre isso. Eu costumo fazer essas vivências e sempre entregar uma apostila para que a pessoa fique com essa apostila em caso de alguma dúvida, tá? Então lá no estúdio nós fizemos uma vivência, né? E foi muito benéfica porque as pessoas conheceram, né, esse processo de purificação com toda a sua parte teórica, com toda a sua parte prática. E isso é muito importante de você ter esse material. Então hoje eu trouxe aqui para vocês a lota, que é uma canequinha que você pode encontrar na internet, no estúdio nós temos também, né? Geralmente feito sob encomenda, né? E é uma canequinha apropriada para isso. Ah, mas eu posso fazer com plástico? Não é indicado, porque o plástico ele sempre num contato com uma água quente, ele solta alguns resíduos que não é muito bom para a tua saúde. Mesmo esquentar alguma coisa num recipiente plástico não é o mais indicado. Então, essa canequinha é a mais indicada para você fazer a jalanete, tá? Então, aqui a água já está pronta. Então, eu vou colocar aqui. Então, tá um pouquinho quente, então a gente espera um pouquinho para que se possa ser feito, né,
essa limpeza das vias nasais. Então a gente vai deixar um pouquinho aqui e vai falar um pouquinho mais sobre essas purificações. Então é como eu falei, a gente se apega muito hoje naquele yoga visual, né? Naquele yoga dos asanas bonitos, dos asanas bem realizados, invertidas, paradas de mão. Tudo isso faz parte do yoga? Sim, tudo isso faz parte do yoga, mas não é o principal, né? O principal objetivo do yoga. Nós temos os pranayamas, que são as respirações, nós temos os kriyas, que são as limpezas, os asanas. Tudo isso para se chegar no quê? Tudo isso para se chegar na nossa mente, naquele estado de contemplação, de observação de si próprio, de como você está, de como você reage, quais, né, são as sensações que aquela determinada respiração te traz. E hoje, como eu estou trazendo para vocês os kriyas, também eu estou falando das sensações que essas limpezas, né, essas purificações pode trazer no seu campo físico e também no seu campo mental. O que são essas purificações? Na realidade, tudo isso é trazido num contexto para que você realmente limpe o seu corpo físico para se chegar a um estado de Raja Yoga, o yoga da tua mente. Porque o yoga, ele não é considerado uma ginástica, como hoje estão muitas vertentes, né? Trazendo em ênfase muito esse plano físico. O yoga é muito mais do que isso. O yoga, ele não tem, na realidade, as posturas são psicofísicas. Então, são posturas que elas atuam no nosso corpo físico, mas principalmente no nosso campo mental, emocional. Por isso que depois de uma prática de yoga, você sente um bem-estar muito grande, né? Às vezes você sente alguma outra sensação, às vezes que não seja um bem-estar. Pode te trazer, às vezes, um certo incômodo, porque através daquele processo das posturas, das respirações e dos kriyas, te remeteu alguma sensação que poderia estar ali guardada, algum sentimento que não foi colocado para fora no momento certo e você acabou guardando aquilo e aquilo de alguma forma ocasionou um desconforto físico e às vezes até um desconforto emocional, né? Então existem posturas onde nós abrimos o coração, então recebemos, né, o prana, que a gente faz com que entre dentro dos nossos canais e atue, chegando até as nossas células. Então é importante hoje trazer o yoga de uma forma muito séria, né? Não trazendo só os benefícios de uma prática física, mas também trazendo os benefícios de uma prática mental, de uma prática, né, energética, para você sentir que realmente aquilo está te fazendo bem, né? Com muito cuidado, então não se lesionar, né, com algumas posturas que seu corpo ainda não está preparado para realizar, porque a gente precisa de uma preparação para o nosso corpo para chegar em determinadas posturas. Hoje, a pressa, às vezes, de chegar numa postura que você acha bonita, muitas vezes essa pressa não vai ser benéfica mais para frente, porque você pode lesionar, principalmente as suas articulações, né? Então, trazer a força para o local certo do seu corpo, para você se manter nessas posturas, é muito importante. Então, hoje eu quis trazer, né, exatamente a purificação para que você perceba, né, que o yoga é muito mais do que isso, né? Então, vamos ver como é que já está a nossa água aqui. Já está no ponto certo. Eu coloquei um balde aqui embaixo, tá? Porque eu tô aqui na área externa, aqui na minha sacada. Eu coloquei um balde, mas se você quiser fazer em pé, né, na grama, num ambiente externo, se você quiser fazer no tanque, né, se você quiser fazer no seu banheiro, ali na pia do banheiro, você que vai escolher o local mais adequado para você fazer. Indicação: pela manhã e no máximo até o meio da tarde. Não é indicado fazer jalanete no período da noite. Por quê? Porque pode ser que você não faça corretamente e pode ficar um pouquinho de água nos teus canais.
e isso pode gerar um desconforto noturno. Então é sempre indicado no período da manhã e no período até mais ou menos o meio da tarde. Quando você tiver e sentir que você está com excesso de muco, é bom que você faça todos os dias por um período de 45 dias direto. Todos os dias você vai fazer. Após isso, você pode fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Dá um pouquinho de barulho aqui, mas acho que tá dando para me ouvir. Então, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e depois você vai alternando para 1 vez por semana eternamente, para você sentir os benefícios e também não limpar também todo o muco das vias nasais, porque também é importante que a gente tenha esse controle, né, daquilo que entra de fora, que são as nossas defesas. Então, também não é importante que você se limpe tudo, mas é importante que você mantenha limpa, ok? Então, vamos começar a nossa limpeza. Então, você vai colocar aqui, eu vou começar pela narina direita. O sentido da tua cabeça é levemente inclinado para baixo. Nunca virar a cabeça para cima. Então você vai virar a cabeça aqui para baixo, apontar, né, a ponta do nariz lá para baixo, colocar delicadamente aqui na narina direita e você vai virando a canequinha. E a água vai saindo pela outra narina, a boca aberta. E vai respirando. Deixa toda a água até acabar. Vou ter sempre um papelzinho aí. Limpe mesmo, tá? Sem vergonha de remover tudo que tá aí. Você vai sentir já uma sensação de leveza, né? Porque a gente tá limpando e agora a gente vai para outra narina. Então sempre veja a temperatura do recipiente que você esquentou a água para a temperatura da tua canequinha. Porque às vezes dá uma diferença, né? Porque aquela que você esquentou, provavelmente ela vai estar um pouquinho mais quente. E quando você coloca na canequinha, ela já esfria. Já tem aqui o papelzinho. E a gente vai vir para outra narina. Então, coloque delicadamente. Incline a ponta do nariz lá pro chão. E comece. Às vezes você sente que uma está mais obstruída. Quando a água começa a sair contínua, é porque sua narina já está desobstruindo. Se fica pingando, é porque está com bastante muco. Tira todo o excesso. Se você sentir que ainda um dos lados ou os dois lados ainda está um pouco obstruído, né? Você está com uma dificuldade de você respirar, você pode repetir, né? No lado que ficou, que você ainda está sentindo desconforto, ou você pode repetir nos dois lados, dependendo da quantidade de água também que você preparou.
Então, hoje eu trouxe para vocês um dos processos de satkarmas que nós chamamos, né? São os kriyas, as purificações que o yogi deve fazer, né? Nessa sua busca pelo yoga de verdade, né? Então hoje eu trouxe esse processo de purificação. E essa semana nós iniciamos justamente, né, com a Jalanete. E o nome dessa canequinha chama-se Lota, tá? E após essa primeira aula que a gente está colocando hoje no canal, nós vamos depois ensinar uma outra purificação que muitos confundem com um pranayama, mas não é um pranayama, ele entra também no satkarma como purificação, que é uma respiração, chamada de crânio brilhante ou kapalabhati, para você fazer após esse processo de limpeza. Então fica aí, aguarda, segue o nosso canal que você vai entender tudo sobre purificação essa semana. É isso aí. Um beijo grande, uma ótima semana. Namastê. Fica ligado aí com a gente. Um beijo grande.